uma maneira mais informal, e depois, se você quiser complementar, fica à vontade, tá? A professora Inês é uma professora, né, na Faculdade de Educação da Unicamp, é uma pesquisadora do tema que a gente vai falar hoje, mas eu acho que é mais interessante apresentar a Inês pela doçura, né, pela doçura que ela representa. Eu anotei aqui o que poderia, né, definir a Inês, a presença, a importância da Inês para a educação, para a gente, para a conversa, para o campo da narrativa. E a palavra que me vinha o tempo todo era doçura, o tempo inteiro, né, no sentido de a gente conseguir conversar, e na conversa, e na aprendizagem, manter uma calma, uma tranquilidade, típico de uma doçura, assim, que dá vontade de ficar perto, que dá vontade de ouvir, que dá vontade de aprender com ela. Então, mais do que a docência, a Inês é uma pessoa muito especial, uma pessoa querida, uma pessoa que a gente tem muito respeito, admiração, e também muita gratidão, Inês, pela produção de conhecimento que você tem desenvolvido no campo, e os seus textos são referências para a gente estuda. Então, essa doçura, ela é transformada em conhecimento e chega para a gente de um jeito muito tranquilo, muito leve. O texto que você trouxe hoje foi um texto leve, gostoso, a gente estudou com tranquilidade, que gostoso, que texto gostoso. Assim, assim, a gente lê o texto e te vê, a gente ouve a sua voz, bem leve, tranquila. Então, é assim que a gente queria te apresentar. E seja bem-vindo ao grupo, seja bem-vindo aqui com a gente sempre. Muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer te ouvir essa noite, conversar com você. E vou abrir a palavra para a Luísa também, se quiser fazer algum comentário, Luísa. De novo, né? Boa noite a todos que estão presentes, todos e todas, embora eu acho que nós só estamos aqui no feminino mesmo, então a todas. Assim, eu acho que agradecer a Inês, né, por essa generosidade dela, e aí quando a Adriana fala que a palavra que vem em mente é sempre a palavra doçura, eu acho que é exatamente isso, né? A Inês, ela traz doçura e ela traz leveza no conhecimento. Então, a sua palavra, Inês, é uma palavra que nos afeta muito positivamente, de uma maneira muito... A sua palavra é uma palavra que nos abraça. Eu acho que essa metáfora, eu acho que é uma metáfora que é bastante pertinente para você, né? Porque você é uma pessoa que tem uma pesquisa imensa, e aí, quando a gente começa a ler o texto e olha a sua trajetória, e você contando de cada pedacinho, né, nesse resgate de memória, formação, né, e de alguma maneira da sua história de vida, né, que traz a importância, né, dessa generosidade, né, dessa simplicidade. Então, a gente só tem muito a agradecer mesmo, e agora não tenho nem mais o que falar, porque realmente a gente quer ouvir você. E aí a gente eventualmente vai conversar, é óbvio, mas eu acho que é importante que a gente possa, até para quem não conhece, né, possa talvez afirmar e confirmar, né, mais uma vez tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Muito obrigada, Inês. Então, pode ficar à vontade. Eu não estou conseguindo projetar maior, estou aqui tentando, mas estou tentando. Vamos ver se eu consigo. Bem, fica à vontade. Muito obrigada. Novamente, boa noite a todas, já que estamos aqui num grupo bem feminino. Eu quero agradecer, inicialmente, dizer dessa apresentação que me tocou muito profundamente. Muito obrigada, Adriana, Luísa, cada uma, a Lucimara, pelo convite, pelo cuidado, pelas palavras, a acolhida. Eu me sinto muito em casa aqui no Grupos. Nós já tivemos vários momentos de interação, de trabalho conjunto, o livro que vocês organizaram, aquele estudo bonito que eu pude prefaciar.
e acompanho o trabalho de vocês, e é uma honra para mim estar aqui e seguir nesse diálogo, nessa conversa que nós temos travado aí há algum tempo. E eu fiquei pensando sobre a temática que poderíamos conversar, e fiz essa proposta que condensa um pouco uma série de dimensões do que eu tenho trabalhado junto com vários coletivos, vou falar deles daqui a pouquinho. E temos o texto também, que toma como fio aí a dimensão dos memoriais de formação, nos contextos tanto de pesquisa como de formação docente. E eu penso que talvez eu possa fazer uma apresentação que eu planejei aqui breve, e ao longo dessa apresentação, na verdade, que seja uma roda de conversa. Então, entrem sempre que desejarem, a gente vai conversando ao longo, e podemos, depois, são alguns slides, abrir ainda mais a roda e aí trazer mais especialmente o texto, como vocês desejarem. Então, falar um pouco sobre abordagens narrativas e autobiográficas como experiências de pesquisa-formação na docência. Eu gostei bastante de pensar essa apresentação colocando esse foco, o foco na docência, que é o nosso lugar de vida. A docência fala tão forte para todas nós. Somos pesquisadoras, muitas de nós trabalhamos com formação de professores, mas a docência é aquilo que nos une de forma assim muito visceral, que diz do nosso modo de ser e de estar, ser professora e ser pessoa no mundo, tudo isso de forma muito articulada. E eu sigo aí, Dri, com a próxima imagem. Eu mostro para vocês a foto de abertura lá da nossa página do Grupo Polifonia. Tem vários rostinhos aí, mas a gente já tem que atualizar, porque tem ainda outras pessoas que chegaram, que vão sempre chegando. É o Grupo Polifonia. Eu gosto sempre de trazê-los comigo, porque eles estão comigo. Nós temos construído juntos movimentos que envolvem a formação, que envolvem a pesquisa, e algo que me toca muito no nosso trabalho é justamente essa natureza necessariamente coletiva de se fazer. Não é possível viver a docência, viver a pesquisa e a formação, se não for com muitos outros. Nós precisamos de muitos. E vamos cada vez mais nos enredando, nos articulando. E isso tem acontecido com o Grupo Polifonia, que, vejam, ele nasce na UERJ, fui professora lá com matrícula durante muitos anos, eu sigo professora lá, apesar de não ter matrícula. Então, o Grupo Polifonia, os primeiros componentes começam a se agregar lá na UERJ, depois eu venho para a Unicamp, e o grupo fica numa dimensão interinstitucional. Lá ele é vinculado ao Voz da Educação, e aqui na Unicamp é o GPEC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada. E é muito interessante porque, com os que vão chegando, a gente tem outros grupos e outras universidades já presentes também, e a gente vai se enredando. Pode seguir, Dri, porque daí no próximo slide é a página de uma pesquisa em rede, justamente porque esses coletivos vão se articulando, e a gente vai conhecendo colegas, e a gente vai trabalhando junto. Inclusive, fica o convite para o Grupos participar dos nossos encontros da pesquisa em rede, que é uma pesquisa com colegas da América Latina.
Então, pensamos justamente a formação docente com abordagens narrativas e autobiográficas, como que essa formação tem acontecido na América Latina de modo instituinte, como nos ensina a professora Célia Linhares. E nesses coletivos todos, temos pensado em alguns enredamentos temáticos. Podemos seguir, Dri. Numa trama rizomática aí que envolve vida, experiências, memória, narração, pesquisa, formação, docência. A imagem do rizoma, eu penso que é o que mais diz desse entrelaçamento indissociável de pessoas, de histórias, de noções, de conceitos que não têm uma hierarquia, mas que dialogam, que conversam, que compõem um modo de produzir conhecimento estando na vida. Comecei ali pela vida, porque é o que nos toma, é o que nos permite estar aqui e viver essas dimensões todas de entrelaçamentos. E daí, podemos seguir. Nessas tramas, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esses enredamentos. As abordagens narrativas e autobiográficas, entendemos no Polifonia que são abordagens que estão profundamente articuladas. E aí, trazendo Walter Benjamin, ele tem uma reflexão que eu gosto muito. Ele se contrapõe à fronteira e propõe os limiares. Ele vai dizer que a fronteira separa, até aqui, isso, daqui para lá, outro espaço. E ele diz e nos convida a pensar a própria vida e a produção do conhecimento em limiares porosos, em fluxos contínuos, em tramas que se entrelaçam. E é assim que nós temos trabalhado com as pesquisas narrativas e as pesquisas autobiográficas, chamando inclusive de abordagem, como modo de abordar, como modo de viver, como uma aproximação. Então, trazemos para os nossos estudos as contribuições, que eu sei que vocês são referência de trabalho nas pesquisas narrativas, o estudo da Clandinin, da pesquisa narrativa, como ela chega no Brasil e como que ela influencia e nos ensina e nos desloca. E trazemos junto com a pesquisa narrativa, que tem no próprio GPEC, uma referência também muito especial de trabalho, falando do Brasil, né? Nas pesquisas autobiográficas, toda a produção que tem uma abordagem bastante francófona de autores de língua francesa, como a Christine Jossot, que tem uma produção muito especial, o Gaston Pinault, a Christine Delohry, autores que circulam aí no campo do Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica. E o que nós observamos é que essas referências, tanto de pesquisa narrativa como de pesquisa autobiográfica, elas se encontram no sentido de pensarmos outros modos de vida, de construção do conhecimento e de formação. Temos, sim, uma diversidade de campos, uma diversidade de autores, uma diversidade de vertentes, e vamos nos colocando em roda de conversa. Gosto muito desse movimento, que é o que a gente está fazendo hoje. A gente coloca os autores e autoras na roda de conversa com a gente. E somos nós, a partir das questões da prática educativa, da docência, que vamos interrogando esses autores e autoras e construindo esse conhecimento em partilha. Podemos seguir, Dri. Daí, as palavras para nós são sempre muito importantes. As palavras não são só palavras, elas são noções, são conceitos.
E aí a Grada Quilomba tem essa reflexão que eu considero muito forte. Ela diz: a palavra faz parte do nosso cotidiano. Elas têm muita importância, precisam ser cuidadas. Toma as palavras, tomadas como limiares, se abrem em pluralidade de sentidos. Em Memórias da Plantação, Grada Quilomba nos alerta que a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar, perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade. Então, ela nos alerta para esse papel importante da palavra. Ao nomear, nós estamos criando, nós estamos fixando, nós estamos dando sentido. Por isso, cuidar da palavra para nós, professoras, é muito importante. E daí, nós podemos voltar àquela discussão anterior das abordagens narrativas e autobiográficas e dizer que quando essas contribuições chegam ao Brasil, elas encontram aqui um terreno fértil e elas não chegam aqui e se impõem. Elas entram no diálogo com uma tradição de pesquisa já muito consolidada. E eu volto a Paulo Freire. Eu penso que em Paulo Freire nós encontramos o nosso educador, o nosso professor brasileiro, latino-americano, que já na década de 60 fazia todo o seu trabalho, tanto com os jovens e adultos, né, Dri? Eu sei que é bem seu campo de estudo, com docentes, e ele próprio, como professor, narra todo o tempo a sua história, em cartas, narrativas e reflexões. Ele vai produzindo um conhecimento narrativo e autobiográfico. E é muito interessante, quando nós estudamos autores do campo das pesquisas autobiográficas, por exemplo, todos eles citam Paulo Freire. Tomam essa referência como uma referência fundante desse modo de pesquisar que reconhece as pessoas na sua história, nos seus atravessamentos todos. E aí é muito bonito, porque quando essas abordagens narrativas e autobiográficas começam a circular entre nós no Brasil, nós vamos criando palavras, nós vamos nomeando, porque nós vamos criando outros modos. Não repetimos essa literatura estrangeira, dialogamos com ela e produzimos algo que é muito latino-americano, que é muito brasileiro e que precisa ser dito com essa entonação do nosso modo brasileiro de dizer e de ser. Podemos seguir. E esse modo brasileiro e latino-americano nos diz que a vida pulsa, a vida na sua intensidade, na relação com a terra, na relação com a natureza, entendendo que nós somos natureza, não estamos separados dela, não estamos numa escala hierárquica na posição, em alguma outra posição. Nós somos natureza. E essa relação com os outros, com a terra, com a vida, nos cotidianos, vai nos mobilizando em processos formativos, em processos de transformação. E no Grupo Polifonia nós fomos trabalhando com essa dimensão da pesquisa, formação, a partir das contribuições da Cristine Jussot, mas também dos estudos com os cotidianos escolares, especialmente a professora Nilda Alves, que foi minha professora. Gosto de dizer isso. Hoje ela é minha colega de programa de pós-graduação, porque ela é professora lá do nosso PPGE da UERJ. Eu sigo como professora colaboradora e faço parte do
do quadro lá do programa, e a professora Nilda Alves é professora também lá, né? Mas foi professora da UF e da graduação. E é uma referência nesses estudos que tematizam a escola, que tematizam os cotidianos como esses espaços pulsantes de produção do conhecimento. Com ela, eu aprendi a juntar palavras, palavras que no neologismo deixam de ser uma coisa e outra para produzir um sentido que transborda. E é assim que nós sentimos a pesquisa-formação, que passa a ser vida pesquisa-formação justamente porque ela está encharcada desses movimentos do humano nas suas múltiplas relações. E eu diria que a pesquisa-formação, ela nos convoca a compromissos que são éticos, políticos, estéticos, de muitas dimensões, né? Esse modo de viver, pesquisar, narrar, formar, que emerge na interface entre pesquisas narrativas e autobiográficas em educação, e as concepções, ações de formação humana, especialmente uma produção do conhecimento que entende a indissociabilidade entre produzir conhecimento e potencialmente viver movimentos de transformação. Então, para nós, não interessa uma pesquisa que apenas tenha teses e artigos e dissertações e textos. Nos interessa a vida. E no nosso caso, da nossa conversa hoje, nos interessa a docência, nos interessa o cotidiano, a sala de aula com crianças, jovens e adultos. É isso que nos interessa. Se é uma pesquisa que só daqui a 5 anos vai começar a circular, e aí quem sabe, não. Enquanto eu vivo a pesquisa, eu me transformo e convido aqueles que estão comigo a viverem esses movimentos de transformação. E entendemos que, desse modo, estamos vivendo esse compromisso ético e estético e político com a transformação. E daí, podemos seguir, e eu trouxe algumas reflexões que trazem essa discussão para a docência. O que seria, como que nós temos tentado viver a pesquisa-formação no contexto da docência? O nosso programa de pós-graduação da Unicamp e da UERJ são programas, e os nossos grupos de pesquisa, o GPEC e o Núcleo Vozes da Educação, são grupos que trabalham com professoras e professores da educação básica. Então, mestrado e doutorado são programas que estão totalmente articulados com a escola, com as redes públicas de ensino. E a cada experiência de pesquisa-formação que nós vivemos, nós temos narrativas para contar, narrativas para partilhar desses processos vividos nos cotidianos. Eu trouxe uma fala do professor, primeiro da minha professora, sobre docência, sobre saberes e docência. Eu começo aí com a minha professora querida, a professora Célia Linhares. Ela foi professora visitante na Universidade Rural, Adriana. Ela foi durante um tempo professora já aposentada da UF, né? E foi visitante na Universidade Federal Rural. E é uma referência para nós nesse campo da formação de professores, e no meu caso particular de amiga, daquela referência de professora para toda a vida. E eu trouxe aqui um trecho onde ela nos chama a pensar que a premência de pontes para a reinvenção da escola e para a formação de seus profissionais. Pontes entre saberes, noções, ideias, narrativas, memórias, disciplinas, habilidades, ações e acontecimentos.
todas visando refundar a escola em outros moldes que a predispõem a trabalhar por uma cultura mais includente, mais prazerosa e compartilhada. Esse texto é de 2001, mas a Célia, ao longo de toda a sua trajetória de vida, segue militando nesse desejo de pontes, não da escola aqui e a universidade ali, mas de produzir ações e políticas públicas que favoreçam esse encontro, que favoreçam essa produção de saberes compartilhados. Eu lembro da tese de titular da professora Célia, e ela discutia a questão das políticas de conhecimento, de uma política de conhecimento que seja vivida não só no sentido daquilo que está instituído, está posto, mas dos miudinhos da escola e da docência como espaços de produção desse conhecimento. E aí eu sigo com uma outra citação, agora sim, de um professor, do professor Daniel Soares. O professor Daniel Soares, com um dispositivo que é o da documentação narrativa de experiências pedagógicas, tem justamente trabalhado na perspectiva de uma política de conhecimento que valoriza os saberes docentes. Ele vai dizer que essa palavra docente, esses saberes circulantes no cotidiano, precisam ser publicados, publicizados e precisam circular, porque é no espaço da escola e na docência que nós temos essa pulsão de saberes pedagógicos que tanto nos inspiram. Eu não vou ler essa citação, mas fica aí como uma sugestão também de leitura. No próximo slide, eu coloquei os momentos desse dispositivo, que é a documentação narrativa de experiências pedagógicas. O professor Daniel, junto com um grupo e com uma rede imensa de professores, pesquisadores lá da Argentina, vai partilhar conosco esse movimento, esse dispositivo metodológico, e ele diz que um primeiro movimento seria a geração de condições institucionais. Se nós desejamos que esse cotidiano tenha espaço de circulação dos seus saberes, nós precisamos construir pontes, como a professora Célia já há tempos nos convoca a fazer, né? Pontes institucionais e políticas que favoreçam esse encontro por meio de formação, por meio de trabalhos articulados. Depois seria o momento de encontrar, de identificar uma experiência a documentar, a escrita dessa experiência, leitura e comentários entre pares, a publicação dos relatos ou das narrativas, como nós chamamos, e colocar esses documentos para circular. Então, ele propõe a organização de grupos de docentes em contextos variados, pode ser na escola, pode ser na universidade, pode ser no sindicato, pode ser no museu, espaços que acolham grupos de professores que partilham oralmente e por escrito uma experiência pedagógica. Essa experiência pedagógica, ela vai ser narrada por um professor, por cada um dos professores que faz parte desse coletivo, e os colegas vão ler. Essas narrativas serão lidas e comentadas pelos colegas. E nós vamos, então, produzir várias versões de uma mesma narrativa, até que o grupo diga, agora essa narrativa já pode ir para o mundo. E aí vamos publicar e socializar. E qual o princípio? O princípio é de que saberes docentes cotidianos precisam ser publicizados para que sejam efetivamente políticas de conhecimento. Nós aqui no estado de São Paulo estamos num momento bastante difícil das políticas educacionais, e falando da rede estadual de modo muito particular,
processos de plataformização, dos saberes pedagógicos e dos conhecimentos didáticos, tudo muito pronto para os professores. O trabalho com narrativas no contexto da formação vai justamente desmontar a lógica de que o professor precisa receber pronto para realizar. Não, ele é um intelectual que pode e tem todas as condições de coletivamente produzir esse saber e a sua prática pedagógica. Podemos seguir, Dri? No próximo slide. Sim, Luísa. Inês, queria só fazer uma perguntinha para poder tentar entender um pouquinho melhor. Eu sei que o material do professor Daniel Soares com certeza está disponível, mas só assim, porque eu fiquei um pouquinho na dúvida. Quando você fala que essas experiências, né, esse documento narrativo de experiências pedagógicas, ele vai ser compartilhado, ele vai ser lido no coletivo, até que chegue a uma narrativa que possa vir a ser publicada. E aí a minha pergunta é, a publicação é um texto único? Quer dizer, na verdade, assim, a discussão, a leitura, a reflexão gera um novo texto, ou é o mesmo texto inicialmente, que com a leitura, com as contribuições, com as reflexões, ele vai se ajustando para ser publicado? Só para eu poder entender melhor. Claro, Luísa, ótima questão. É o mesmo texto. É interessante, assim, o grupo começa com uma escrita narrativa que tem uma dimensão bem autobiográfica, porque a proposta é: escreva como você chegou até aqui. E é apenas essa pergunta: como você chegou até aqui? E cada um escreve a partir da sua perspectiva, né? E alguns fazem uma retomada, outros contam do contexto daquele momento. Esse é um primeiro escrito que aproxima o grupo, que conta um pouco de cada um. Depois, começa o processo de identificação de uma experiência que se deseja compartilhar. Daí, esses grupos podem ser temáticos ou não. Esse convite, traga uma experiência pedagógica para compartilhar, pode ser uma experiência de maneira muito geral, ou pode ser uma proposta temática. E são, assim, essa imagem que vocês têm aí, olha, em Campinas, comunidades narradoras, um trabalho que o GPEC realizou com um grupo da Secretaria Municipal de Educação aqui de Campinas. E aí nós realizamos por meio desse dispositivo da documentação narrativa de experiências pedagógicas. Sei que o professor Guilherme já esteve aqui com vocês, né? Então, o Guilherme, a Adriana Varani esteve conosco um tempo, a Renata Frauendorf. E nesse grupo, Luísa, nós tivemos uma temática: experiências pedagógicas vividas durante a pandemia. É claro que é um tema bastante amplo, mas havia um período e uma chamada dentro desse campo. Daí, cada professor escreve a sua narrativa e é essa narrativa que vai sendo trabalhada ao longo do tempo, com sugestões, com comentários. Agora, é o autor, a autora que decide. Ele recebe esses comentários como presentes e avalia o que ele quer alterar, se quer alterar ou não, né? Normalmente, sim, e acontecem movimentos aí no texto, nesse mesmo texto, mas cada professor tem a sua narrativa. E uma dúvida também que é interessante compartilhar é como que pode ser feita essa publicação? Pode ser da forma mais simples. O princípio é a publicização. É que outros colegas professores tenham acesso àquela produção de conhecimento. Então, pode ser uma página na internet, pode ser um boletim, algo caseiro, simples, como pode ser a publicação de um livro, o dossiê de uma revista. Então,
o que importa é que as pessoas tenham acesso àquilo que foi escrito nesse princípio aí da socialização. Obrigada, Inês. Imagina, foi ótimo, porque a sua pergunta me fez rememorar o processo que a gente viveu com esse grupo aí que está na imagem. Podemos passar, Pri. Essa é uma narrativa que eu vou ler para vocês, da professora Caroline Duarte. Ela é supervisora da rede municipal de Campinas e fez parte dessa comunidade narradora aqui de Campinas. Nós já terminamos o processo e organizamos o dossiê de uma revista da própria Secretaria Municipal de Educação. Então, eles organizaram um número especial e essas narrativas serão socializadas. Vou ler para vocês, para nós. Voltar, porque a temática proposta foi uma temática relacionada às experiências durante a pandemia. Uso uma máscara de tecido e coloco uma N95 por cima. Não posso usar o N95 diretamente na cara. Ando com o álcool, o telemóvel e o cartão bancário. Vou à padaria. Um ato que antes era tão corriqueiro tornou-se algo raro, uma angústia. Não sobram cuidados para quem tem um bebê de apenas 7 meses em casa. Para o carro, há espaço em frente à padaria. O fluxo de pessoas abrandou. O telefone toca. Uma mãe do outro lado da linha. Naquela época, meados de outubro de 2020, eu era professora de educação infantil na rede municipal de Campinas. Eu estava voltando da licença maternidade, voltando sem voltar para a escola, voltando com os alunos sem vê-los, voltando como uma nova mãe. Vejo a mãe do meu aluno. Ela não está bem. Eu não estou bem. Alguém estaria bem naquele momento? Ela fala muito de morte na família, de medo, de dificuldades com os filhos, em casa. Como é que posso ajudar? Nunca tinha visto essa mãe, nunca tinha visto o aluno em pessoa. Como a minha primeira turma era constituída por crianças muito pequenas, com 2 anos de idade, não tivemos qualquer encontro, nem sequer através do Meet. Os ecrãs não são adequados para crianças tão pequenas, e a Secretaria Municipal de Educação afirma que não haverá aulas síncronas para o jardim de infância. Gostaria de me lembrar demais essa conversa com a mãe da aluna, mas não me lembro e lamento. Essa é a narrativa da Carol, uma das narrativas que ela produziu no contexto da comunidade narradora. É uma narrativa pedagógica, como nos ensina o professor Guilherme Prado, e é uma narrativa que nós consideramos tanto pedagógica quanto autobiográfica. Ela se coloca ali como mãe, como alguém que está voltando de uma licença maternidade, num contexto de docência, naquele momento impensável da pandemia. Podemos seguir, Dri. Eu vou falar para vocês de alguns outros trabalhos de professoras que levam a pesquisa-formação para o seu cotidiano. A Eliette Andrade é uma professora das infâncias do município de Niterói. E a Eliette chegou para fazer o mestrado lá na UERJ, com essa preciosidade. Essa imagem que está aí do lado é o diário da avó da Eliette. Ela ganhou de presente, de herança, simplesmente o diário da sua avó, parteira, uma mulher negra que não
dominava o código da leitura e da escrita, mas ela tinha um diário, ela era uma parteira, e ela queria fazer o registro das datas de nascimento, do tipo de nascimento. Então, uma mulher que não teve acesso à escolarização formal e que valoriza a escrita. A Eliette chega com essa preciosidade e ela faz a dissertação de mestrado dela trabalhando na perspectiva de uma pesquisa-formação, narrando, produzindo a biografia da sua avó e escrevendo a sua autobiografia de professora das infâncias. Duas mulheres que escrevem, que fazem diários. A Eliette, o diário de professora, e a sua avó parteira com essa preciosidade de texto, de produção cultural. Muito, muito especial esse trabalho da Eliette. Aqui é o trabalho da Ana Luísa Lima, que é professora da Rede Estadual de São Paulo, fez o mestrado profissional na Unicamp e professora dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu tirei essa imagem, copiei lá da dissertação dela, quando ela fala da dissertação dela como um rio. Ela usa a metáfora do rio. E como que a Ana trabalha na sua pesquisa-formação? Ela reúne colegas. Eu acabei de dizer de todo o contexto dificílimo que temos enfrentado na rede estadual de São Paulo. Pois é nessa rede que ela convida professoras para conversar sobre o processo de leitura e de escrita das suas crianças. E aí ela chega timidamente e diz, nós podemos nos encontrar, eu não lembro exatamente, mas ela propôs uma determinada frequência, não sei se era de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, e as professoras, não, mas isso é muito pouco, a gente precisa de mais encontros. Eu fiquei muito emocionada quando a Ana, eu lembro na orientação, quando ela me contou, porque nesse contexto dificílimo de trabalho, professoras que reconhecem a importância de estarem juntas para estudar e para contar umas para as outras como fazem para produzir o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a Ana trabalha com essas professoras, elas contam as suas histórias, partilham as suas experiências, e a Ana conta, claro, a sua experiência também. Podemos seguir. No próximo, tem imagem aí, umas imagens de uma escola municipal de Niterói. É uma escola de horário integral. A primeira escola da rede municipal que teve a sua jornada ampliada. E a Deise Fontinelli desenvolveu a tese dela de doutorado nesse espaço, porque a Deise é professora dessa escola, professora de História do Ensino Fundamental 2, e depois ela assume a direção dessa escola. E ela realiza entrevistas, conversa com professores da escola, e ela própria narra a sua experiência de produção do currículo de uma escola em horário integral. Eu trouxe essas experiências porque elas falam de movimentos de professoras que estão no ensino fundamental 2, na educação infantil, nos anos iniciais. Elas não começaram a fazer pesquisa quando elas entraram na universidade para fazer mestrado e doutorado. Elas são professoras pesquisadoras, elas já viviam a pesquisa no seu cotidiano. E a experiência de estar na pós-graduação e de produzir uma dissertação, uma tese, fazem parte de um processo, mas que não diz, não define. O processo da pesquisa não se limita e não se define apenas por estar numa pós-graduação. O que nós estamos dizendo é que esse movimento de pesquisar e formar, assim como nos ensina Freire, é constitutivo da docência.
E o que que nós temos aprendido com essas experiências? Algumas lições. Que a dimensão instituinte nos move à transformação. E daí eu volto à professora Célia Linhares com os conceitos de instituído e instituinte. O instituído está posto, é a política macro que tenta dizer aquilo que nós devemos viver como professoras na escola. Mas, felizmente, o instituinte se coloca todos os dias, quando produzimos coletivamente o nosso fazer. É um movimento que se dá no caminhar e que, sendo autobiográfico, é tecido com muitos outros. Não há um protocolo fechado para esse movimento que nós desejamos, é viver a docência e é registrar esse cotidiano. Nesse movimento, entendemos a centralidade da reflexão narrativa sobre a própria prática. Estamos falando de uma docência que se interroga, que se faz perguntas e que escreve o lugar dos registros, das imagens, dos guardados pessoais e coletivos, na tessitura do conhecimento e da formação. Tudo isso nos ajuda a construção de uma ciência outra, de uma escrita outra também, em atravessamentos aí entre forma e conteúdo. A dissertação da Eliette foi uma dissertação diária, ela chama de dissertação diária, e ela escreve num formato de diário, porque para nós forma é conteúdo. Temos percebido também que nesse processo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão é também muito especial, tem sido sempre muito importante para nós, que estamos na universidade e na escola. E a importância do diálogo com produções do campo, a inexistência de protocolos fechados, que fazem da pesquisa-formação sempre uma nova aventura. Então, se não temos protocolos fechados, cada experiência de pesquisa, cada projeto com as crianças, cada atividade pedagógica pode ser uma bela aventura aí de pesquisa-formação. Muito obrigada, gente, por me ouvirem. A gente acabou não conversando ao longo, mas abrimos aí essa roda para que a gente possa conversar. Muito obrigada. Inês, eu vou então abrir não, né? Eu vou começar, mas aí a gente vai dialogando. E com os outros colegas também, todo mundo pode ficar à vontade, né, para conversar. Eu gostei muito de te ouvir, Inês, quando... Oi? Antes de você começar, deixa eu dar boa noite a Inês, a todas, porque eu tive um problema no trânsito, eu fui numa consulta médica, peguei um maior engarrafamento, cheguei atrasada. Então, Inês, boa noite a todas também. Hoje, tá? Muito obrigada por você estar aqui. Que bom, querida. Foi muito bom te ouvir, tá? Muito obrigada. Gratidão minha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não sabia, Inês, da história, né, de que você aprendeu a juntar palavras com a professora Nilda Alves, né? E aí eu queria te ouvir, eu queria ouvir essa história. Como é que você aprendeu e conforme você foi aprendendo, assim, o que você aprendeu ao juntar as palavras? Como foi a aprendizagem na relação com ela e depois o que você aprendeu a juntar as palavras? Nossa, Adri, amei esse questionamento. Eu tenho uma lembrança da professora Nilda como professora, como minha professora na graduação. Eu já contei isso para ela e escrevi num memorial meu de formação. Ela, professora de currículo, e ela propôs para a turma
que nós fizéssemos um boletim. E eu não lembro detalhes desse boletim, mas era relacionado ao conteúdo da disciplina, e todos nós tínhamos que escrever. E a proposta é que os estudantes da graduação escrevessem algo que tivesse um formato de publicação. Foi a primeira vez que eu fiz isso na vida, como estudante, como jovem estudante do curso de pedagogia. Então, essa história com ela me diz do incentivo à escrita, do incentivo a me assumir como professora pesquisadora, e estudante pesquisadora, e já era professora, né? Já atuava como professora. Então, com a professora Nilda e com as cotidianistas, é claro que temos professores também, mas elas são muitas, então eu vou colocar no feminino. Como, por exemplo, a Inês Barbosa, minha xará, né? A Alexandra Garcia, que é professora lá da UERJ, a Graça Reis, então, mas temos o professor Ferraz também, né? Temos uma turma aí de cotidianistas. Com eles, eu fui aprendendo esse desafio de me contrapor à modernidade com suas lógicas muito fechadas. E fui aprendendo que é possível pensar modos outros de fazer pesquisa. A professora Nilda tem um texto muito especial que ela nos convoca a literaturizar a ciência. E ela faz esse convite de uma aproximação, de uma ruptura epistemológica mesmo, né, desse modo de produção tão fechado da modernidade, e nos chama para outras linguagens. E com ela eu fui vendo esse uso, essa subversão. Por exemplo, o espaço-tempo. Ela é uma professora da área de geografia. O espaço tem um lugar muito importante na trajetória da professora Nilda. E ela sempre disse isso: espaço não se dá fora do tempo, tempo não se dá fora do espaço. Concepção-ação, teoria e prática. Então, nos meus textos, eu já usava essas expressões, que são expressões muito próprias das cotidianistas, né? E daí, eu fiz o meu percurso, tive meu percurso na UERJ e cheguei na Unicamp. Quando eu chego na Unicamp, eu já tinha uma ligação com o GPEC, com o professor Guilherme, e quando eu chego, claro, né, o GPEC já era meu grupo, já tinha toda uma relação, inclusive, com o grupo Vozes lá da UERJ. A vinda para a Unicamp, para o GPEC, me permitiu um mergulho muito intenso no campo das pesquisas narrativas. Eu vim de uma tradição, até porque fiz o doutorado em Portugal, então lá eu estudei toda a literatura francófona, europeia, né? E muito nessa perspectiva autobiográfica. Quando eu chego no GPEC, eu sou convidada a mergulhar nas pesquisas narrativas. E aí, Dri, eu lembro do momento que eu comecei a pensar sobre essas articulações, sobre esses limiares. E eu comecei a me perguntar, mas por que mesmo que pesquisa autobiográfica e pesquisa narrativa? Sim, são tradições de pesquisa que têm suas marcas, eu não nego essas marcas. Mas como opção, ao me relacionar com esses campos, eu os aproximo. E nas pesquisas autobiográficas, a partir da produção da Christine Jousseau e do Pierre Dominicet, Gaston Pinault, nós temos a contribuição da pesquisa-formação, mas a pesquisa-formação com hífen, porque é assim que, né, na língua portuguesa nós escrevemos, né? Pesquisa
formação em trabalhos, vejam que interessante. A Jussou começa a usar essa expressão a partir dos trabalhos que eles realizavam, porque trabalhavam com grupos que narravam as suas histórias, que compartilhavam suas histórias de vida. E eles começaram a perceber que, ao mesmo tempo que havia uma produção de conhecimento, portanto, era pesquisa, era um processo de formação para aquele grupo. E eram grupos de universitários ou de profissionais, ou seja, de pessoas adultas. Que a história de vida, ela entra na educação pela via da educação de jovens e adultos, né? E daí nós temos toda uma vertente de pesquisa-formação nessa matriz francófona. Mas foi nesses meus estudos de aproximação de pesquisas narrativas, das pesquisas autobiográficas, com os estudos com os cotidianos, que essas dimensões começaram a se apresentar de forma tão indissociável que daí eu passei a usar de forma com esse neologismo aí junto em itálico e com essa inspiração, com certeza, daquilo que a Nilda sempre fez. E no processo com o Grupo Polifonia, com esses coletivos todos que a gente vai fazendo parte, começamos a perceber que a dimensão de pesquisa-formação não se coloca apenas quando nós trabalhamos em grupo. E aí eu vou voltar às pesquisas que eu trouxe de exemplo. A Ana Luísa, aqui da rede municipal, rede estadual de São Paulo, ela desenvolveu um trabalho com as colegas, ela fez um grupo de estudos sobre leitura. A Eliette fez um trabalho autobiográfico e com registro apenas da sua própria autobiografia e da Dindinha, que era a sua avó, da dona Sebastiana. Ela não teve outras convidadas para estarem com ela no movimento de pesquisa. Mas nós assumimos que tanto a pesquisa da Ana Luísa, que foi realizada num coletivo, como a pesquisa da Eliette, que ela desenvolveu apenas pensando sobre a sua própria prática, no diálogo com o diário da sua avó, as duas são pesquisa-formação. Porque a Eliette, mesmo fazendo uma reflexão ali sobre a sua própria prática de modo especialmente autobiográfico, ela se colocou ao longo do processo como um movimento de formação para ela própria. E o texto se abre também para todos nós, né? Então, eu entendo que acabou constituindo uma singularidade na compreensão da pesquisa-formação, quando nós entendemos que não só os trabalhos com grupos, porque aí nós vamos caracterizar, é um grupo de formação, e aí fazemos uma pesquisa no grupo de formação. Sim, mas não só isso. Entendemos que as nossas pesquisas, se elas assumem a intencionalidade formativa como algo que é relevante, que é priorizado, que é valorizado, que elas também podem ser chamadas desse modo. Dri, isso não estava pronto. Eu fui pensando fui falando enquanto dialogando aqui com você. Eu vou colocar para fora todo o meu achismo aqui, Inês, do que você disse. Quando a gente junta duas palavras, que nem no caso pesquisa, formação, é porque a gente sente a necessidade de marcar, né, que pesquisa e que informação é, porque não tem uma outra palavra para dizer o que a gente quer dizer. Não sei se eu estou me expressando óbvio. Não sei se eu estou me expressando bem. Como não tem uma palavra para expressar o que a gente quer dizer, então, juntar as palavras me parece criar, então, um conceito. Né? Um conceito. E aí eu queria te perguntar se
no caso dos memoriais de formação, né, porque a gente leu o seu texto, tudo. A gente pode entender, então, que o memorial... Essa pergunta é muito particular por causa de uma situação, já vou falar, que a gente está vivendo lá na Rural, recentemente. A gente pode dizer que o memorial de formação também, então, é um tipo de pesquisa-formação. A gente pode assumir isso conceitualmente, né? Eu estou perguntando porque a gente assumiu recentemente no nosso PPT da pedagogia, lá da Rural, o memorial de formação como um dos tipos de trabalho que as licenciandas, os licenciados podem produzir como trabalho de conclusão de curso. Mas a gente teve alguns questionamentos, né, de professores, né, querendo, de certa forma, dizer que não seria pesquisa, né? Então, é por isso que eu estou perguntando, o memorial, se pesquisa-formação é um conceito, né? E a vida está dentro do memorial de formação, ali também tem pesquisa, a gente pode assumir, então, que o memorial de formação também seria uma forma de pesquisa-formação? Eu diria que sim. Eu diria que sim. O memorial de formação é esse escrito autobiográfico. Há muitos modos de denominar os escritos autobiográficos. O memorial é um deles. É uma narrativa autobiográfica. E aí nós recebemos todos os questionamentos que vão dizer assim, mas como assim? Você vai fazer uma pesquisa onde você está contando da sua prática, da sua trajetória de vida, da sua prática profissional, como se fosse algo intimista. E aí, uma das questões que eu diria é que o memorial de formação, ele traz sempre muitos outros. Uma professora que vai contar da sua prática, ela vai falar sempre do contexto da rede de ensino onde ela está, dos atravessamentos sociais, políticos. Então, levar essa dimensão e assumir essa dimensão contextual nos nossos escritos narrativos e autobiográficos é muito importante. E daí, assim, somos muito questionados, e aí você já traz isso, né? Assumir o memorial de formação como trabalho de conclusão de curso. É assumir que é uma pesquisa acadêmica, sim, que é pesquisa, que é produção de conhecimento. E eu diria que, com certeza, especialmente de pesquisa, formação. Porque quem escreve se permitindo refletir sobre essa trajetória. O que eu escolho narrar? Eu não conto tudo. Como no texto lá que vocês leram, né? Eu tentei escrever aquele texto dialogando muito com questões que os estudantes me colocam quando eu proponho nas turmas de graduação. Vamos escrever os memoriais de formação, mas e aí? A minha história importa? Como assim? Eu venho para a universidade e aqui eu vou escrever sobre a minha trajetória. Então, e eu trabalho muito com os anos iniciais, né, com as disciplinas relacionadas aos anos iniciais, eu digo, toda a nossa experiência de alunas e alunos dos anos iniciais está presente no nosso modo de pensar a organização do trabalho pedagógico, então vamos contar como foi e vamos refletir sobre essa experiência. E essas experiências que eu tive como aluna são as experiências que eu quero proporcionar, eu quero organizar também a minha turma desse modo, o que me inspira, o que não inspira, e o memorial como uma escolha, como uma seleção. Eu não conto tudo, assim como a memória, o próprio conceito de memória, né, a dialética entre a lembrança e o esquecimento. E o memorial é uma escolha, então é uma versão do meu processo formativo. Ao fazer isso, eu preciso pensar, eu preciso refletir sobre o que eu coloco nesse texto, o que eu não coloco nesse texto, o que eu aprendi com aquela experiência. A professora Conceição Passege tem uma produção muito significativa e especial sobre os memoriais de formação.
E um dos textos dela, esse é de 2008, ela faz uma distinção entre o acadêmico e o de formação. Eu gosto muito dessa distinção que ela faz, porque o memorial acadêmico é aquele para os concursos públicos e que parece um lápis comentado, né? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um escrito que vai favorecer um processo formativo ao ser produzido. E, por outro lado, as experiências que eu escolho partilhar são experiências formativas, não são acontecimentos ou vivências. Eu seleciono aquelas que foram formativas. Daí, eu diria que sim, que é pesquisa, que é produção de conhecimento e, assumido como memorial de formação, traduz uma pesquisa-formação. Ótimo, respondeu. Muito obrigada, Inês. Imagina. Inês, assim, como ainda uma iniciante nos estudos de pesquisa narrativa, pesquisa autobiográfica, pesquisa formação, eu me sinto ainda muito iniciante, mas eu fiquei aqui pensando um pouquinho, quando você traz, né, essa afirmação de que a pesquisa-formação, ela, de alguma forma, ela não é só alguma coisa que você, não é só uma narrativa, é uma coisa que está voltada à transformação, como você traz, né? E aí, eu fiquei pensando assim, é uma proposta que aí a gente tem na PASEG a reflexividade, né? Que ela usa esse termo. E aí eu fiquei pensando se em algum momento, e aí eu não sei mesmo, aí é uma ignorância minha, tá? Eu não sei até que ponto que se isso houve em algum momento, algum tipo de ligação com a teorização do professor reflexivo do Donald Schoen, ou não. Houve alguma, assim, você acha que houve alguma conversa para essas teorias se encontrarem? E aí eu até vou falar por que eu tô falando isso, né? A minha tese de doutorado, que foi feita já há alguns anos, né, mais de 10 anos, eu trabalhei com escrita de professores da Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalhei com registros. E aí a minha aposta inicial era que esses professores que faziam seus cadernos pessoais, de alguma forma, eles faziam um movimento de reflexão sobre o seu trabalho. Então, obviamente, lá atrás, ainda baseado um pouco em Donald Schoen, algumas ideias assim muito germinais ainda. Só que era um momento em que a Secretaria Municipal de Educação estava implantando o que ela chamava de registro de classe, que eu acho que agora nem existe mais. E a proposta e a defesa da Secretaria Municipal de Educação do Rio era que, através dos registros de classe, os professores poderiam escrever e, ao escreverem, estariam tomando uma posição reflexiva sobre o seu fazer. Só que, assim, a minha pesquisa, obviamente, né, mostrou que não é nada disso, que, na verdade, é aquele documento formatado, burocratizado, de nada servia, enfim. Então, não vou entrar aqui nesse mérito, mas foi mais ou menos isso. Só que, naquela época, a gente trabalhava muito com a perspectiva, né, desse professor reflexivo, essa ideia do professor reflexivo. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, se você saberia dizer em que ponto que isso, porque isso, na verdade, embora possa ter conversado, a gente entende que tomou um rumo diferente. Pelo menos na minha concepção, na minha pouca leitura, eu acho que sim. Você poderia falar um pouquinho? Nossa, Luísa, amei te ouvir e ter notícias assim da sua pesquisa no Rio de Janeiro, porque esses escritos instituídos, essa solicitação de registro, eles acabam caindo no que você colocou de algo que passa a ser uma obrigatoriedade burocrática, que esvazia todo o sentido de reflexividade, né? Mas também gostei muito dessa relação que você fez, e eu vejo sim, quando a gente conta um pouco da história de como essas abordagens narrativas e autobiográficas entram no campo da educação, eu gosto de fazer referência a aquele momento paradigmático
dos anos 90, de toda a influência que nós tivemos, sem dúvida, da produção do Donald John e da reflexividade. A Conceição Passege trabalha com um conceito que eu gosto muito também, de reflexividade autobiográfica, né? Ela vai dizer que, ao escrever os memoriais de formação, essa reflexividade autobiográfica é acionada e você vai produzindo uma figura pública de si, né? Usando as palavras dela. Mas essa dimensão da reflexividade, e especialmente a partir do Donald John, eu penso que naquele contexto veio junto com essa mudança que o Novo vai dizer, né? Vai usar a expressão viragem, e aí eu vejo essa viragem nos anos 90, anos 2000, né, que vão trazer uma avalanche de trabalhos que vão recolocar, aí usando as palavras do Nova, as professoras e professores como no centro das investigações educativas. Nesse contexto de mudança paradigmática, entram essas abordagens todas, esses autores. É o mesmo momento que o Nova traz para o Brasil aqueles livros organizados, né? Histórias de vida de professores, o método autobiográfico, que o texto, o livro da Clandine e do Connelly começa a circular entre nós, o professor reflexivo do Donald John. Então, essa produção de conhecimento começa a borbulhar entre nós e constituir, assim, um caldo que vai nos ajudar nesses movimentos de produção aí de conhecimento. Mas concordo com você. Esse foi o momento de ebulição, de chegada dessa literatura, e aí eu digo que elas entram em diálogo com tudo aquilo que a gente já produzia na América Latina e no Brasil, e daí elas vão se afirmando e vão se colocando em campos. Eu vejo que é nesse momento que pesquisa narrativa se coloca, as pesquisas autobiográficas também se colocam como um campo, e os estudos da reflexividade. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo esse campo é muitas vezes apropriado por políticas bastante direcionadas que expropriam, que ao invés de fazer todo o movimento que a gente defende, de colocar o professor como o produtor do conhecimento coletivamente, vai justamente esvaziar esse lugar, né, e vai alimentar um certo tecnicismo, um certo neotecnicismo. E aí eu diria que não só essa perspectiva da reflexividade, mas pesquisas narrativas e pesquisas autobiográficas correm esse risco. Então, a nossa vigilância crítica e epistemológica precisa ser constante mesmo. Porque o risco, por exemplo, de um esvaziamento crítico, reflexivo, no sentido assim político e contextual. A gente tem que tomar cuidado, nós não estamos livres desses perigos, dessas ciladas aí. Obrigada, querida. Assim, mais uma vez, assim, só porque você foi falando e as ideias foram vindo. Eu falei assim, eu quero perguntar, porque para ver se eu estou pensando errado, né? E aí eu vi que tem algum encontro aí, tem alguma pertinência que eu estou pensando. Eu acho que sim, com certeza. Obrigada, obrigada. Josiara, você ergueu a mão? Pode falar. Oi, Inês. Eu não sei, vou tentar aqui me expressar em relação ao que você colocou aí dessa vigilância e dessa reflexão. Então, eu entendo que essa reflexão exige do sujeito um conjunto de conhecimentos ou de experiências que dê a ele a possibilidade dele questionar
a sua trajetória, aquilo que ele fez, porque se ele não tiver munido desse conjunto de conhecimentos, eu vou dar um exemplo, né? Quando eu fiz o meu memorial lá, também na tese, eu entendi que teve um determinado momento da minha vida que eu flertei com o tecnicismo, né? Naquele momento, eu achava muito interessante o que eu estava fazendo. Eu trabalhava com a formação de professores e tal. Mas depois, né, eu caminhei e consegui, né, construir um conjunto de conhecimentos que me fez questionar essa prática que eu tinha lá atrás, né? Mas para que eu conseguisse entender isso, né, eu tive essa trajetória aí que eu fui acumulando conhecimentos que me fizeram criticar aquilo que eu tinha feito há tempos atrás. Então, quando as pessoas criticam, eu acho que elas não levam em conta esse caminhar desse sujeito que vai acumulando esse conhecimento e lhe dá, né, a chance de fazer uma reflexão mais aprofundada sobre toda a sua trajetória, aquilo que ele acertou, mas também aquilo que ele errou, né? Eu me lembro do memorial da Magda Soares, que ela também confessa que ela flertou com a ditadura militar, quando ela aprovou alguns livros didáticos e tal. Quer dizer, naquele momento ela estava imbuída de boa fé, mas ela foi caminhando e entendeu, né, o seu equívoco. Então, queria que você me ajudasse aí nessa reflexão, Inês. É super importante, Jussiara. E eu até penso que essa reflexão nos leva a potencializar os estudos teórico-metodológicos da formação de professores. Então, não podemos abrir mão de campos do conhecimento que são fundamentais. A história da educação, a sociologia, a psicologia, a pedagogia é um campo multirreferencial. Eu trabalho com a área da didática, os estágios supervisionados, e eu gosto sempre de dizer para os alunos, a pedagogia não se sustenta com a pedagogia ou a didática. Ela precisa de todos os conhecimentos e mais, da filosofia das artes e de conhecimentos não acadêmicos, porque o fenômeno educativo ele é muito complexo. Isso exige, Jussiara, discussão teórica aprofundada. Você, ao fazer o seu memorial, reflexivamente se encontrou e problematizou uma determinada prática no momento da sua trajetória profissional, porque você teve elementos de discussão para fazer isso. Então, eu penso que sim, que essa discussão é importante, que essa presença nos nossos memoriais, uma reflexividade que também é teórica, que também é epistemológica, que necessariamente é política. E aí, eu digo para vocês que os estudos que eu fiz com o professor Daniel Soares me ajudaram muito, porque é muito interessante, nós, tanto no Vozes como no GPEC, trabalhamos com narrativas desde o século passado. Os dois grupos de pesquisa são lá do final de 1996, né? Então, a gente trabalha com narrativas, com produção de conhecimento junto com as professoras. O que a documentação narrativa salientou para mim foi a importância de ler e dar a ler o meu texto narrativo e receber comentários, porque aí é o momento que o outro vai trazendo Bakhtin, né? É exotopia, o outro vai ler o meu texto e vai, nossa, Inês, mas olha aqui, você percebeu o que você fez aqui? Pode ser que eu nem tenha percebido, mas o outro lê, me chama a atenção, me leva a pensar sobre aquilo. Então, nesse momento, o memorial, que era algo
e que é algo de uma escrita singular, ele se torna uma escrita que tem sentido coletivo, que tem sentido público, e que se coloca como uma produção de conhecimento com todo esse potencial de reflexão. Mas, para isso, de fato, é necessário um exercício. Então, essa escrita do memorial de formação é de muitas idas e voltas. São muitas versões. E ter um grupo junto, ter uma comunidade narradora para te apoiar, para te dar um abraço, mas também para dizer, olha, não entendi nada que você colocou aqui nesse parágrafo. Ou então, nossa, esse parágrafo aqui está intimista demais. Por que você não relaciona? É o movimento da orientação, né, que a gente faz, mas as orientações, quanto mais coletivas, mais, né, os nossos textos assumem esse lugar de documentos da prática pedagógica que podem inspirar outros. Então, Jussiara, eu acho que sim, que esses momentos de escrita, eles nos fazem pensar e problematizar, e é tão bom, né? É bom quando a gente pega, inclusive, o GPEC tem um trabalho que eu gosto demais, que são os inventários, o convite para que professoras e professores vasculhem os seus guardados. E eu sou daquelas professoras, gente, que guarda, né? Eu prezo por arquivos pessoais. Então, eu tenho os meus cadernos de planejamento de quando eu comecei na docência como alfabetizadora. E aí, quando eu vejo os meus cadernos, eu penso, puxa vida, quantas folhinhas mimeografadas. Ai, crianças, aquelas minhas queridas crianças fizeram muita folhinha mimeografada. Eu preciso olhar para essa história e preciso reconhecer que eu fui essa professora, né? E naquele contexto eu fui formada num determinado momento e fiz ali o que eu achava que era, e era o melhor que eu podia naquele momento. Mas hoje eu posso levar esses meus cadernos para dizer, olha, por favor, vamos fazer um outro tipo de prática de leitura e de escrita. Como que esses guardados, como que a nossa trajetória pode nos inspirar? Nos inspirar para problematizarmos, né? Para pensarmos na educação que a gente deseja. Então, essa trajetória formativa que você, né, deu continuidade aí é que te permitiu, né, entender essa questão das folhinhas mimeografadas, por exemplo. Sim, é isso aí. Obrigada, Inês. Não sei se dá tempo da gente fazer só mais um comentário. Dá tempo de fazer só mais um comentário? Que já é 8h30. Eu queria fazer Claro, por mim, sim. Na verdade, agora é mesmo uma partilha. A gente, lá na Rural, a gente está orientando o memorial de formação, a Jaciara também orienta bastante, a Luísa está sempre com a gente também na banca, também orientando muito trabalho. E aí, quando a gente começa a produzir, né, os memoriais de formação com as alunas, com os alunos, o texto vem primeiro em bloco, assim, vem um bloco bem grande, assim, escrito em primeira pessoa, às vezes sem marcações temporais tão distintas, assim. A gente sente, às vezes, também uma falta de marcação espacial, né? Onde isso aconteceu, quando isso aconteceu, por que você vai selecionar essa experiência e não outra, a gente vai conversar com os alunos, né? E a minha dificuldade como professora orientadora, assim, sempre foi construir a forma do memorial com os alunos. Porque exige, assim, muita escuta, a gente escuta bastante, mas é difícil definir, porque você disse assim, né, forma é conteúdo, né? Eu assumo que forma é conteúdo. Então, a definição da forma é uma dificuldade que eu tenho. Eu fiz com a Isabela, né, Isabela, a Isabela Celebrini está aqui, a gente escreveu cartas pedagógicas,